Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, Atos capítulo 22, que é a continuação do capítulo 21. Capítulo 21 termina quando Paulo está subindo as escadas da fortaleza Antônia e faz sinal com a mão para que houvesse um grande silêncio e começou a falar-lhes em língua hebraica, o que vai atrair a atenção da multidão para ouvir o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Não é o discurso de Paulo aqui, ele vai falar em seu testemunho da sua conversão, de como ele perseguia o caminho de Deus, que é Jesus, e da sua conversão, enfim. E Paulo vai, e como os sermões de Paulo, assim, em Atos 17, Atos 22, Paulo prega até causar reação, né, na turma, até eles ficarem com uma reação, e infelizmente uma reação negativa, querendo acabar com o apóstolo Paulo. Não é? Mas Paulo era assim, ele pregava até mexer mesmo com as emoções das pessoas. Atos 21, 22, em 3, 24, até o final, é as prisões de Paulo, é apologético, as defesas que Paulo faz acerca do evangelho que ele prega, tanto perante judeus, quanto perante o sinédrio, quanto perante os governadores, tudo isso vai ser a defesa de Paulo. Muito bem, o discurso de Paulo então começa assim: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Não é? Então, viram que Paulo era versado no hebraico. Para os hebreus ou para os judeus, né? O hebraico era uma língua sagrada e para eles, ao ouvir que Paulo falava em hebraico, maior silêncio houve. Né? Normalmente na Palestina se falava o aramaico, uma língua pouco parecida com o hebraico, assim como português e espanhol são parecidos, né? Da mesma forma o aramaico e o hebraico são parecidos. Era comum se falar aramaico, mas hebraico só se falava nas sinagogas e lia-se as escrituras em hebraico na sinagoga, mas comentava-se em aramaico. Então, ao falar a língua hebraica, eles vão perceber que Paulo é versado na língua, conhece bem não só a língua, mas como os costumes dos hebreus. Então, o silêncio deles vai aumentar. E aí Paulo começa contando da sua origem, de como ele estudou aos pés de Gamaliel, grande mestre conhecido. Gamaliel é mencionado 2 vezes no livro de Atos, uma aconselhando o sinédrio que se aquele movimento era de Deus, era de homens que deixassem, se era de Deus, para que o povo não se achasse, ou o sinédrio se achasse lutando contra Deus. E agora ele aparece como o grande mestre de Paulo aqui no discurso de Paulo. Paulo diz em capítulo 22, 3, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, isso tornava também romano, né? Mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Então Paulo aqui, ao mencionar Gamaliel, conhecido mestre, não é? Todos vão ouvir Paulo com atenção. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo começou muito bem seu discurso, descrevendo suas credenciais, descrevendo que ele era judeu, dando o seu lugar de origem, descrevendo a sua criação, seu grande mestre Gamaliel, ele como zeloso da lei, como fariseu, não é? Se comparando com a multidão, dizendo como todos vós sois hoje. Aí Paulo vai falar da sua perseguição à igreja. Ele diz, persegui esse caminho até a morte. É possível que Paulo entregou alguns para serem mortos, como o caso até de Estevão, que quando apedrejavam colocaram as roupas de Estevão aos pés de Paulo, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Paulo diz
da sua fúria, da sua perseguição, que ele fazia esse movimento do caminho, né? O caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, de forma que Paulo está clamando que o sumo sacerdote é testemunha, porque ele pediu cartas ao sumo sacerdote para ir e prender as pessoas, e também o sinédrio, todo o conselho dos anciões, e recebendo cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Paulo mostra que ele era sendo zeloso para com a lei, ele tinha pego cartas para ir a Damasco. Ele está contando aqui, Atos capítulo 9, nós podemos ver, Paulo ainda ameaçava, respirava ameaça contra os irmãos, e ele pediu cartas, pediu ao Sinédrio, e da sua perseguição de ir até Damasco para trazer manietados ou presos pelas mãos para Jerusalém, aqueles que tivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Paulo vai contar da sua experiência de conversão, experiência essa se deu em Atos 9, essa experiência dessa grande luz que o cercou, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até então, até aí eles estão ouvindo Paulo com atenção, porque é o testemunho de Paulo, ninguém pode negar o testemunho daquilo que aconteceu com ele. Então Paulo está descrevendo como ele, que era um perseguidor da igreja, vai ter essa conversão poderosa, miraculosa, dessa luz que vem e o cerca e o derruba, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Ao dar esse testemunho, Paulo não só está dando o testemunho da sua conversão, mas ao mesmo tempo também está dizendo que Jesus, o Nazareno, havia ressuscitado dentre os mortos para aparecer a ele. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. No capítulo 9, ele declara que alguns ouviram a voz, não ouviram claramente e não viram a luz. Aqui, ele está declarando que alguns que estavam viram a luz, contudo, não ouviram a voz daquele que falava. A experiência de Paulo é uma experiência única, mesmo que alguns sabiam que algum efeito, alguma coisa estava acontecendo, mas não entenderam a mensagem da voz do que falava, porque era direto para o apóstolo Paulo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali tirará tudo o que é ordenado fazer. Então Paulo está contando o que a voz lhe disse, a luz intensa, não é, que o derrubou da sua cavalgadura, e a ordem que ele recebeu para ir a Damasco, e ali seria dito que ele haveria de fazer. Até então a multidão está ouvindo, porque a conversão, o testemunho de Paulo é algo real, algo que se passou com ele, e é normal ele contar isso, e ele repetia isso em vários lugares, né, que ele pregava. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, né, ele conta aqui que ele perdeu a sua visão, devido ao esplendor daquela luz tão forte, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Paulo, de fato, teve essa experiência maravilhosa, chegou a perder a sua visão, teve que ser conduzido pelas mãos até chegar a Damasco, uma conversão forte, radical, ele indo contra a luz o acabou cegando, seus olhos, na verdade, vão criar como grandes escamas nos seus olhos, que só vão cair depois da oração de Ananias.
pelo apóstolo Paulo, não é? E como não via por causa do esplendor, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei até Damasco. E aí Paulo vai contar de Ananias, né? E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, não é? Então o testemunho de Ananias era um bom testemunho, as pessoas o conheciam. Ananias é que vai vir orar por Paulo. Paulo está contando exatamente do jeito que aconteceu, quando a gente lê o capítulo 9 de Atos, esse 22, esse discurso é parte, a repetição daquilo que aconteceu. Esse Ananias, varão piedoso, conforme a lei, sendo um judeu, ele tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo e apresentando, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. Nota que quem orou para Paulo recobrar a vista foi Ananias, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi, diz que caiu dos seus olhos como grandes camas, não é? Então Ananias foi orar por ele, para que ele recobrasse a vista, e naquela mesma hora ele disse que o viu. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Então, aqui, Ananias está dizendo a Paulo, e Paulo relatando a maravilha do encontro dele com Ananias, quando Ananias orou, que ele volta a enxergar, mas não só isso, que também Deus designou para que ele conhecesse a voz de Deus e conhecesse o justo e ouvisse a voz da sua boca. Até aí, os judeus estão ok com o testemunho de Paulo, ouvindo com atenção e notando que tudo que ele está contando é a experiência dele com o Senhor Jesus. E agora no verso 15, porque falando Ananias para Paulo, diz: porque has de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Então, até então, Paulo está dando seu testemunho. A todos os homens já está começando a provocar a ira deles, né? E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, Paulo vai contar da sua conversão, como ele é batizado por Ananias, o sentido que o batismo tem de lavar os pecados, não é? Não é que o batismo é que lava, mas o batismo é símbolo daquilo que Cristo faz na nossa vida, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Aqui Paulo está contando sua experiência profunda de arrebatamento. Paulo menciona isso também em 2 Coríntios, capítulo 14, que um homem, que ele não sabe se no corpo, se fora do corpo, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu maravilhas. E Paulo vai contar que esse arrebatamento, se é o mesmo que ele menciona em 2 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos então ter aqui uma referência de Atos 22, 17, do arrebatamento que Paulo experimentou, da qual ele viu coisas inefáveis que nem lhe era lícito falar, indo até o terceiro céu. Paulo conta que esse arrebatamento se deu em Jerusalém, que ele tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo. Fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia: dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem o que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Muito bem, Paulo está falando da experiência que ele teve com o Senhor mandando ele sair de Jerusalém, e como ele argumentou com o Senhor, dizendo que os judeus sabiam que ele lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quanto o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, Paulo está lembrando que ele ficou ali, também eu estava presente e consentia na morte. Talvez é isso que Paulo diz, que perseguiu o caminho até a morte.
não é? E guardava as vestes do que o matavam. De fato, as vestes foram postas ao pé de Paulo. Paulo guardava as vestes, ele não atirou pedra em Estevão, mas ele era testemunha da morte de Estevão, daqueles que estavam apedrejando a Estevão. Até aqui os judeus estão ouvindo Paulo, tudo isso que aconteceu era notório, era conhecido, e disse, vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Quando Paulo falou que ele recebeu ordem para ir aos gentios, aí os judeus vão ficar irados, aí eles vão perder a calma, já não vão querer mais ouvir o discurso de Paulo, como em Atos 17, quando Paulo também está pregando em Atenas, eles ouvem até o momento que Paulo fala da ressurreição dentre os mortos, depois não querem ouvir mais. E a mesma coisa aqui, vai, porque te enviaram os gentios de longe. Quando Paulo fala isso, diz que eles ouviram, verso 22, ouviram até essa palavra, e levantando a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Pronto, aqui a ira deles vai arrebentar de novo, né? A emulação que eles vão sentir por dizer que ele foi enviado aos gentios, não é? Então, aqui falando da salvação dos gentios, eles vão querer que Paulo morra. Levantaram a voz, todos começaram a gritar, antes até fazer um silêncio ouvindo, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que ele viva. Pronto. O ódio deles agora, pelo apóstolo Paulo, é um ódio mortal. Querem ver a morte dele, querem que Paulo seja tirado, já estão declarando a sentença de morte para Paulo, e eles não vão ficar só nesse gritaria que eles fazem, que não vão mais ouvir. Diz que eles clamando, arrajoavam-se as vestes e lançavam o pó para o ar, uma forma de indignação. Pegavam o pó da terra, jogavam para o ar, lançavam as vestes, e a coisa ficou, o tumulto começou novamente. O que vai fazer que o tribuno, quando ouve isso, vai querer recolher Paulo imediatamente, antes que aqueles homens queiram despedaçar Paulo, mesmo o tribuno tendo soldados, tendo uma centúria ali de soldados, ele sabe que a multidão é grande, não é? E o tribuno mandou que levasse para a fortaleza, dizendo que examinasse com açoites. E agora Paulo vai levar alguns açoites para ver o que ele está falando, por que a ira desse povo, porque o tribuno não conhece o que Paulo está falando, que ele está falando em hebraico. Então, o tribuno não entende o que está acontecendo, só sabe que a ira do povo é grande, que querem ver o fim do Paulo, e aí o tribuno mandou que levasse para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, que Paulo ia receber açoites para contar a verdade, para saber por que causa clamavam contra ele. Note que o tribuno não entendia nada de hebraico, não conseguiu ouvir o testemunho, porque Paulo está falando na língua hebraica, o tribuno entendia grego, mas não hebraico, e ele quer saber a razão, porque os homens ficaram tão irados, porque estão jogando o pó para cima, porque jogam as vestes, e ele quer saber. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? Quer dizer, eles já estavam prontos para açoitar a Paulo. Agora Paulo vai usar o fato que ele é cidadão romano. Paulo usa isso algumas vezes, usou em Atos 16, quando ele foi açoitado, que açoitaram ele como cidadão romano. Agora ele vai usar novamente o fato de ser cidadão romano, pelo fato de ser da Cilícia. Então, quando eles querem açoitar ele, agora eles já estavam manietando para soltar, Paulo vai perguntar, é vós lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Tinha que haver uma condenação para que pudesse Paulo ser açoitado. O tribuno quer descobrir a razão, porque eles estão tão irados com Paulo e está pronto para açoitá-lo, mas sem ter uma condenação. E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque esse homem é romano.
Ele não sabia que Paulo era romano, sabia que era da Cilícia, tudo. Talvez Paulo mencionou, mas ele não sabia desse fator de Paulo ser um homem romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Como eu disse, na Cilícia foi decretado por próprio Júlio César o direito de eles serem cidadãos romanos, não é? E depois endossado por Augusto César, né? Para quem nascesse na Cilícia fosse cidadão romano. Paulo, então, pelo fato de ter nascido na região da Cilícia, Tarso, cidade de Tarso pertencente à Cilícia, Paulo, então, disse, mas eu sou por nascimento. O próprio tribuno não era um romano 100%, tanto é que ele pagou uma grande soma de dinheiro para alcançar o direito de cidadão italiano. Mas Paulo era natural pelo seu próprio nascimento. E isso vai servir para ele evitar os açoites, né? Porque não se podia açoitar pelo fato de Paulo ser um cidadão romano. Paulo também, mais tarde, vai apelar para César, sendo cidadão romano, para que ele vá até Roma, que era o grande desejo dele de pregar o evangelho também em Roma. Então Paulo usa algumas vezes esse negócio, sou cidadão romano, como uma estratégia até para escapar, e pelo fato que ele era mesmo, né? Então o tribuno, ao perceber que Paulo é cidadão romano, claro, já não há razão para ele ser açoitado sem ter uma condenação, né? E logo deles se apartaram, os que haviam de examinar, eles iam fazer um exame a Paulo, mas era um exame, debaixo de açoites, para que Paulo falasse a verdade. Quando Paulo percebeu que eles o amarraram para açoitar, usou o fato de ser cidadão romano para se livrar, claro, também dos açoites dele, que ele não queria receber os açoites, mas quando vem o tribuno e percebe, o centurião disse, olha, vê lá o que você vai fazer, esse homem é cidadão romano. Então vem o tribuno, explica que conseguiu isso por grande soma de dinheiro, mas ele manda então soltar a Paulo para que não receba mais açoite. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Até o fato de prender as mãos dele e querer colocar vai causar temor no próprio tribuno, que sabendo que Paulo era cidadão e que ele tinha feito algo que não era correto fazer, aligando um cidadão romano sem ter um julgamento, sem primeiro ouvi-lo. Então o tribuno vai perceber o erro que ele cometeu, diz que ele teve temor quando soube que Paulo era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque ele era acusado pelos judeus. Então, o tribuno estava pronto para açoitar, para descobrir a causa. Mas aí ele queria saber, no dia seguinte, qual era a causa. Por quê? O tribuno não pôde entender nada do discurso de Paulo, não pôde ouvir por Paulo falar nessa língua hebraica, não é? Então, ele queria saber a razão que os judeus tanto acusavam Paulo, qual era a razão que os judeus queriam ver esse apóstolo Paulo morto, né? Então, no dia seguinte, querendo saber a causa pela que era acusado pelos judeus, soltou da prisão e mandou vir os principais sacerdotes e todo o conselho, e trazendo a Paulo, o apresentou diante deles. Então, o tribuno queria investigar, queria saber a causa, mandou então que viesse os principais, mandou soltar Paulo da prisão, que viesse os principais e todo o conselho para trazer Paulo, para apresentar diante deles, para ouvir qual era a acusação que eles tinham feito contra Paulo. Como eu disse, de agora em diante, Atos fica apologético, né? Porque Paulo vai se defender perante o tribuno, vai se defender perante o sumo sacerdote, perante todo o sinédrio,
não é? Então, Atos começa a ficar apologético, ou seja, uma defesa da fé a qual Paulo pregava, uma defesa que serve para mostrar que o Cristo que Paulo pregava não representava nenhuma ameaça para o império, não é? E nenhuma ameaça também para o judaísmo, pois ele era o Salvador, mas eles não queriam ouvir a Paulo, então vão trazer Paulo e apresentar diante dele. Então, capítulo 23 vai ser a apresentação de Paulo perante o Sinédrio e depois ainda a transferência de Paulo para Cesareia. Mas com isso nós terminamos esse capítulo 22, onde tem o discurso de Paulo, que Paulo faz, e depois tem o inquirimento, que tentam inquirir e descobrir a razão por que os judeus queriam matar a Paulo, por que essa razão e essa discussão de Paulo acerca da sua cidadania romana, o que vai levar o tribuno a soltar, a temer e querer agora ouvir dos principais sacerdotes e de todo o conselho, e trouxe Paulo para apresentá-los diante deles. Com isso, se encerra então o capítulo 22, nós voltamos para comentar o capítulo 23, queremos incentivar a todos que têm ouvido esse programa, se tem sido de bênção, se tem te ajudado, se tem trazido esclarecimento em alguns pontos para você, que você ajude-nos a divulgar esse programa para que mais gente o assista, não é? Então, aqui encerramos o capítulo 23, o capítulo 22, o capítulo 23, vamos ver qual é o discurso de Paulo perante o Sinédrio. Então, assista o próximo programa, assista os programas anteriores e que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais programa foi o pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe. Amém.